Boa noite. Que Jesus, o nosso irmão maior, continue nos envolvendo. E os nossos companheiros espirituais, benfeitores da casa e os nossos amigos, que nós chamamos de anjo da guarda, que eles criem aqui um ambiente de simpatia, em que possamos trocar nossas vibrações, não só verbal, que fale a nossa razão, mas que seja um encontro de corações, que é onde realmente as coisas também acontecem, né? Então nós hoje vamos falar do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10. A quem muito foi dado, muito será pedido, será cobrado, não é? Nós já ouvimos isso muitas vezes. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, conversar sobre isso. Como que isso se aplica no nosso dia a dia. Então, o que nós vamos começar com o seguinte. A quem muito foi dado, dado o quê? Né? A gente pensa assim, geralmente a gente pensa que dado é no sentido material. Mas a gente vai falar de todas as questões que nós recebemos na hora que nós nascemos, todas as nossas potencialidades. Então, a quem muito foi dado inteligência, lucidez, vai ser cobrado. O que a pessoa fez com aquela lucidez, aquela capacidade que ela se encontrava-se nela, de, lendo ou ouvindo alguma coisa, tirar uma reflexão, se ela não passa para ninguém, essa reflexão, se ela não elabora e transmite, ajuda as pessoas com aquilo que ela refletiu, ela não está usando de acordo com o que ela recebeu. Se uma pessoa tem saúde, uma saúde forte, firme, ela não usa a benefício de ninguém daqueles que estão doentes, também ela recebeu muita saúde, vai ser pedido. O que você fez com tanta saúde? E assim nós vamos colocando todos os dons, tudo aquilo que nós recebemos, muitas vezes por misericórdia, porque não é merecimento nosso. É para ver justamente o que nós vamos fazer com essa riqueza, com essa dádiva, que nós, ao desencarnarmos, não tem que dar conta daquilo que nós fizemos com todos os nossos recursos, até que nós não conhecemos. Então é isso que ele quer dizer, que muito foi dado, muito será pedido. E aí quando eu ouço, né, a quem muito foi dado, muito será pedido, nas questões espirituais, nas questões dos cristãos e dos espíritas, eu lembro que quando eu comecei, né, a ler na doutrina espírita, eu li um conto, uma crônica, que eu não sei onde está, já procurei tudo quanto é lugar. Mas eu lembro, se alguém sabe, se eu falar, alguém lembrar, eu lembro onde está, por favor, me diga, porque eu já procurei todos os que vai falar que eu fiquei muito espantado com essa crônica. E lembrei logo disso, sempre que falo eu lembro da freira. O que é a freira? Era uma freirinha que trabalhava numa comunidade cristã de uma cidade do interior, pequena, e ela era muito conhecida. E ela era conhecida pela caridade potencial que ela tinha de fazer a caridade. Para ela não tinha tempo ruim, não tinha hora, ela pedia, ela atendia. Então ela recebia, e ela tinha, né, ela era assim uma pessoa lúcida, que conseguia se expressar muito bem, então era procurada pelas pessoas que tinham problemas para que ela desse conselhos, né? E ela dava os conselhos e onde fosse ela ia. Então ela era querida por todo mundo. Mas um dom dela se destacava, que era a costura. Ela gostava de costurar. Então, quando ela não estava, assim, nos intervalos, ela costurava. Fazia roupinha para as crianças. Era uma adolescente que queria fazer com 15 anos, não tinha dinheiro, ela fazia uma roupa. Era uma pessoa que ia para um lugar, ela fazia de tudo, se desdobrava para vestir. Fazia manta, fazia cobertura, fazia tudo. E aí, então, as pessoas falavam o quê? A irmã, quando morrer, não era desencarnar porque era um católico. A irmã, quando morrer, ela vai direto para o céu. As portas do céu vão se abrir para ela. E ela ouvia aquilo e não deixava
que aquilo influenciasse a sua tarefa. Mas ela foi ouvindo tanto que ela até falou assim, talvez o dia que eu morrer, né? Quem sabe, mas ela ficou ouvindo. Aí um dia, como para todos nós, ela também desencarnou. E aí quando chegou lá em cima, no plano espiritual, né, superior, havia um espírito que a recebeu. E ela achava que era São Pedro, né? Porque São Pedro é o chaveiro. Ela tinha pensado, quando eu morrer, São Pedro vai me receber. Então ela viu aquele espírito e pensou, São Pedro. E aquele portal, né? E ela falando assim, já vou entrar. São Pedro tem um lugarzinho especial para mim. E aí São Pedro começou, que ela chama São Pedro, aquele espírito, né, de luz, começou a destacar a bondade dela, as pessoas que ela fez a caridade, e ela ali, a porta não se abriu. Mas ela estava assim, São Pedro falando, e o espírito falando, assim, foi muito boa, ele trabalhou muito. Aí no final ele falou, pena que vai ter que voltar. Aí ela voltava, primeiro, porque você tem que voltar e você vai plantar, vai ser uma agricultora, vai morar no interior e vai plantar pés de algodão. Mas por quê? Você vai ter que colher muito algodão. Por quê? Porque você dispensava pedacinhos de linha quando costurava. E aqueles pedacinhos de linha tinha que ser aproveitado. Não é uma história pra gente não esquecer mais? Nunca mais. Vamos chorar pra sempre. Nunca mais. Nunca mais me esqueci dessa história. Mas por que é uma metáfora? Lógico, né? Mas o que nós vamos ler nessa história? Como é que a gente vai fazer a leitura dessa história? É bem isso aqui. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque é uma história que é uma hipérbole, né? Aquela história que você conta, como a gente fala assim, perdoar 70 vezes 7. É para mostrar o valor do perdão. Ninguém vai ficar contando. Quando chegar no final, perdoei 70 vezes 7. Não é? Arranca o olho se o olho te faz cair, né? Ninguém vai arrancar o olho. Mas é para mostrar, quando fala assim, é para mostrar pela comparação como é importante a ponto de você arrancar o olho, a ponto de você perdoar 70 vezes 7. Então é assim que ele fala. Ele está falando aqui uma situação para a gente não esquecer, para mostrar que talvez esse personagem espiritualmente fosse maduro para economizar aqueles pedaços de linha. Ou seja, toda vez que ela dispensava aquela linhazinha, a consciência dela estava. Eu devia pensar melhor no tamanho da linha, que eu já sei calcular melhor o tamanho da linha. Mas eu, na hora, sou negligente, porque eu já sei, mas eu negligencio o que eu conheço. É diferente da ignorância. Ela não era ignorante para aquilo, ela era negligente. Porque é assim que acontece conosco. Para muitas coisas, nós temos atenuantes porque nós somos ignorantes. Nós ignoramos. Mas muitas outras, nós sabemos, a consciência grita, mas você é negligente. Porque nem todo mundo está fazendo. Ninguém vai falar nada. Ninguém está vendo. E às vezes são coisas pequenas, são pequenos pedaços de linha. Vou fazer. Mas mal sabe você ou eu, né, que nós já estamos prontos para não fazer daquele jeito. E aí a gente vai ser pedido sobre aquilo. Então, essa personagem, ela já estava pronta. E como ela foi dispensando ao longo da sua vida, ela foi cobrada. Então é como está, né, nesse texto, né, que é do Evangelho. O servidor que soube a vontade do seu mestre, que não se apercebeu e não fez o que lhe foi pedido, apanhará rudemente. Mas aquele que não soube de sua vontade e que fizer coisas dignas de castigo, apanhará menos. Não vai deixar também, quer dizer, a lei não vai deixar de ser cumprida. Uma criança que vai andando assim
num precipício e cai, ela ignora a lei da gravidade. E é uma criança. É diferente de um adulto que se joga, não é? Tem atenuantes. Então perde-se-á muito aquele que muito recebeu, e prestará contas àquele a quem foram confiadas muitas coisas. Vim a este mundo para fazer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. E aí vem a parte de Kardec, né? Todo aquele que conhece os ensinamentos do Cristo é certamente culpado de não os praticar. Mas já vai para a questão do nosso conhecimento mesmo, né? Aquele, pois, que conhece os ensinamentos de Jesus não os coloca em prática para melhorar-se, que os admira como coisas interessantes e curiosas sem que o coração seja tocado por eles, que ao seu contato não se torna menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, nem melhor para com seu próximo, é tanto mais culpado, quanto mais haja tido meios de conhecer a verdade. Ele segue. E aí vem Emmanuel e fala assim: administração, dá conta de tua administração. Está no Fonte Viva. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados, é como eu falei. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. Aí vem falando do corpo, a saúde física, a oportunidade de trabalhar, a possibilidade de servir, a hora de ajudar os menos favorecidos, o chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada, são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho. Então, todos isso aqui e outros mais são dons, são talentos que Jesus vem colocar em nossas mãos. E aí tem na ciência também, tem um neurocientista, Pedro Calabres Furtado. É muito interessante, que ele não é religioso, mas ele vai falar a mesma coisa, em outras palavras. Ele fala assim, ele fala, num certo momento, que nós todos precisamos estar engajados. E ele fala que o engajamento é uma motivação interna, que não é externa, é motivação interna para estarmos como se fosse vestindo a camisa de um desafio. E ele fala que esse desafio pode se apresentar de várias maneiras. Primeiro ele vem falando do estresse, que nós sempre demonizamos o estresse. Nós falamos, o estresse é uma coisa horrível, ninguém quer se estressar com nada. Mas ele já fala o seguinte, que há um estresse que é positivo. Se o estresse for exagerado, ele é negativo. Ele é um problema para a pessoa. Ele gera ansiedade, gera angústia. Mas tem o estresse que é próprio para cada um. E ele é o desafio que é apresentado para a pessoa, que gera uma motivação para resolver aquele desafio, para superar aquele desafio. E isso é o estresse positivo. Então ele fala que as pessoas devem se conhecer para não ficar aquém dos desafios. Por exemplo, você, para propor um desafio a alguém, você tem que pensar naquela pessoa e ver quais são os potenciais que aquela pessoa apresenta. Se você determinar para ela um desafio aquém das potencialidades, que não esteja de igual para as potencialidades que a pessoa tem, ela fica entediada, ela fica desanimada. E se você colocar acima do potencial, ela fica com estresse negativo. E frustra porque ela não consegue resolver. Então, baixa a autoestima, porque a pessoa não consegue resolver e vai desencadear esse processo que a gente chama de angústia, ansiedade, né? E aí nós vamos ver que está alinhado, né, com o que Jesus também fala. Porque ele fala o seguinte, a gente tem uma expressão que dizem que é uma expressão portuguesa, que é Deus não dá o frio
Deus dá o frio de acordo com o cobertor, né? Ou então Deus dá a cruz conforme a resistência que a pessoa tem. E é a mesma coisa que ele está falando, no nível científico, né? A mesma coisa que ele está falando. Porque quando Jesus falou da parábola dos talentos, ele quis falar justamente sobre isso. Como é que ele fala a parábola dos talentos? Porque assim como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, e a outros 2, e a outro 2, e a outro deu 1. Quer dizer, um ele deu 5, a outro 2, a outro 1. De acordo com o que ele distribuiu esses talentos? Ele estava desvalorizando aquele que ele deu 1? Ele achava que ele não tinha valor, que o outro que tinha valor ele deu 5? Será que foi isso? Ou ele deu de acordo com o potencial de cada um? Não é? Então, olha só. E a cada um segundo a sua capacidade. E partiu logo. O que recebera, pois, 5 talentos, foi-se e entrou a negociar com eles e ganhou outros 5. O que recebeu 2, ganhou outros 2. E o que recebeu 1? Enterrou, com medo do Senhor, porque o Senhor, né, tinha a fama, falavam que o Senhor era mau, então ele, com medo da reação do Senhor, enterrou para devolver o mesmo talento. E ele não gostou nada daquilo. Aí ele fala: bem está, servo bom e fiel, com aqueles que duplicaram, né? Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei intendência das grandes. Aí quando esse que recebeu 1 falou: Senhor, sei que és homem de rija condição, cegas onde não semeastes e recolhes onde não espalhaste. E temendo me fui e escondi o teu talento na terra, eis aqui tens o que é teu. E respondendo seu senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso, sabia que cego onde não semeei e que recolho onde não tenho espalhado. Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu teria recebido certamente com juro o que era meu. Ou seja, ia ser um juro, mas não ia ser um outro talento. Ia ser um percentual de um talento. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a tudo que tem dar-se-lhe-á e terá em abundância. E o que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece que tem. Que é mais ou menos o que a gente está falando aqui. Mas por que ele falou? O que ele queria dizer? Olha só. 5 e 5, 100%. 2, 100%. 1, ele falou no mínimo, botava no banco, ganhava uns juros, não era 100%, mas ele esperava 100%. Então é isso que os amigos espirituais, Jesus, a vida espera da gente. O nosso 100%. Isso iguala todo mundo nos deveres, porque 100% meu é diferente de 100% dela, dele. Cada um deve fazer o seu melhor, dar o seu 100%, e aí é preciso que a gente se conheça. Porque se a gente se nivela por baixo, a gente não coloca os nossos potenciais para a vida. Nós não desenvolvemos aquilo que temos em potencial. Também se a gente fica, colocando ideais muito altos, a gente fica frustrado e fica não se comparando com figuras ilustres, celebridades, isso a gente vê em todas as situações. Não é só na questão religiosa, não. A gente fica, às vezes, se colocando, se comparando com as pessoas e fica triste porque nós não alcançamos certos graus de indicadores de sucesso, ditos pela sociedade, pela nossa comunidade, pelo nosso bairro, pela nossa cidade. E a gente esquece de olhar para dentro e ver o que a gente pode fazer. Ficar de acordo com o nosso potencial. Porque o que esperam de nós é esse 100%. É isso que essa parábola quer dizer. Porque colocar no banco é ganhar o quê? 30%, 50%. Era o que ele esperava. Coloca no banco, mas não era o que ele esperava. O que ele esperava era 100%.
E valor, ele deu valor igual a todo mundo. Nós somos diferentes. Nós temos maturidade moral, espiritual diferentes uns dos outros. Mas temos o mesmo valor. Ninguém é mais valioso do que o outro. Mas somos muito diferentes. Essa pregação de que nós somos iguais perante Deus. Iguais no julgamento do amor de Deus. Mas somos diferentes. Temos capacidades diferentes. Entendemos as coisas diferentes. Eu estou falando aqui, eu sou responsável pelo que eu falo, mas não posso me responsabilizar pelo que vocês estão ouvindo. Cada um ouve de uma forma diferente. Vai cair na vida de cada um de acordo com as experiências que as pessoas tiveram. Então umas coisas se destacam mais e outras se destacam menos. E para cada um, se for falar o que eu falei aqui na hora do final, vai fazer um texto completamente diferente. Eu lembro que uma vez eu falei num grupo lá no Rio, que no final tinha perguntas. Então eu falei sobre um tema. Aí no final uma senhora falou assim: gostei quando você falou da questão dos evangélicos. Eu falei, que hora que eu falei isso? Mas eu devo ter falado, né? Porque ela ouviu. Porque minha vizinha é evangélica e como é que a gente... Aí eu respondi, mas eu falei assim, depois eu fiquei pensando, gente, é isso mesmo, né? Eu não falei nada daquilo. Mas ela ouviu alguma coisa que eu falei. Eu não podia também desvalorizar o que ela tinha ouvido. Porque com certeza ela falou que ela ouviu o que eu falei. Eu falei e ela ouviu aquilo. Eu respondi. Mas é assim, se for abrir a pergunta aqui, as pessoas vão falar coisas que eu falei que eu mesmo não sei. Porque há uma diferença entre aquilo que a gente fala e aquilo que a pessoa ouve. É natural. É importante que isso aconteça. Por isso que é bom estudar, né? Que todo mundo fala sobre um texto, cada um fala o que ouviu e aquilo enriquece, né? Então é assim, cada um de nós tem um grau de maturidade, de inteligência, de lucidez, de acordo com o nosso desenvolvimento, as vidas que nós tivemos, mas todos temos o mesmo valor. E para nós é pedido esse um pouco mais. Nós precisamos fazer um pouco mais, precisamos dar mais, até alcançar o nosso 100%. Nós temos que ser a nossa melhor versão. Todo dia acordar para sermos melhor do que o dia anterior. Fazer melhor. Mas esse melhor a gente confunde. Porque a gente quer que as pessoas digam para a gente o que nós devemos fazer. Várias doutrinas, várias religiões têm um código de conduta que a pessoa acha que seguindo aquele código de conduta ela vai falar até o que você tem que comer. E a pessoa se sente tranquila fazendo aquilo porque acha que está salva, está crescendo, está se iluminando. Ótimo, está no caminho. Mas nós temos que saber da nossa própria existência. Nós não vamos chegar aqui e falar, eu fiz isso porque Darcy falou na palestra para fazer. Não é? Não existe isso na doutrina espírita. A doutrina espírita é muito menos, porque é uma doutrina que fala para a gente refletir. Para a gente ouvir e refletir sobre aquilo que a gente ouviu. Aceitar ou não, discutir, conversar. É uma doutrina que fala o nosso coração, mas também fala a nossa razão. É por isso que a gente está atraído por ela. Por isso que nós estamos aqui. Né? Porque é uma doutrina que vem falar a nossa razão também. E aí, nesse texto do André Luiz, Os Mensageiros, tem casos de espíritas que faliram, vários casos. Eu vou falar do 7º caso, que são médios, né? Os mensageiros são os médios, que só se preparam no plano espiritual, e muitos voltam falidos. Vieram com uma proposta, chegaram aqui, se perderam. É igual aquela história, não sei se vocês já ouviram, que um homem tem uma ilha, tem uma festa na ilha. E aí um homem fala assim para o outro, já enviei vários mensageiros para essa festa, para salvar, para tirar esse companheiro, que está aqui o nome assinalado, mas cada um que vai lá, fica lá e não volta com ele. Aí ele falou assim, mas é o quê? É uma festa fantasia. Aí ele, eu vou lá e pego ele. Mas não vai, você não vai conseguir.
eu vou, você está me falando, eu vou consciente, eu vou lá, falo com ele, trago ele e tiro ele dessa ilusão da festa. Você não vai conseguir, vou conseguir, então vai, se veste aí com a fantasia, ele colocou a fantasia e vai, porque você tem que ter uma fantasia para entrar na festa. Ele entrou na festa e foi lá procurar a pessoa, foi lá, foi passando o tempo, não voltou, se confundiu com a fantasia. Então é assim que nós vivemos aqui. A gente vem para a festa e acaba se confundindo com a personalidade, com a identidade. A gente acaba se identificando com coisas que são passageiras. Mesmo com a doutrina nos orientando, nos acordando. E é preciso, então, às vezes, vir a dor, a dificuldade, o obstáculo, para acordar a gente. Né? Para a gente falar, não, você não está aqui, você está aqui de passagem. É uma boa passagem. Porque esse mundo é uma maravilha. Aqui em Niterói, então, é uma paisagem belíssima. Estou falando sério. Né? E a gente tem que dar e também é um bem que nós vamos ter que dar conta. Eu sempre falo para minha mãe, nós moramos aqui em frente, perto da Praia de Caraí. A senhora tem que ir pelo menos uma vez por dia ver a Praia de Caraí, porque muita gente gostaria de estar morando aqui. É 0,800, não paga nada, vai ali, vai aqui ao campo de São Bento, porque você tem aquilo. Aí depois de um tempo ele fala assim, minha filha, você morava ali, tinha um campo de São Bento, para quantas vezes você foi? Ah, não fui nenhuma. Chegava em casa e ficava vendo a televisão é um horror, né? A gente liga a televisão, não vai ao centro espírita, não vai fazer, só vai fazer o que for obrigado, né? Então, liga a televisão e vê paisagem, aí bota naqueles canais de paisagem, né, canal de animais, não sei o que na televisão, mas tem ali uma paisagem do lado real, vai ver na televisão. Então também vai ser cobrado. A família que está perto, quantas vezes você vai visitar ali o seu filho, ou você vai visitar sua mãe, mas está tão perto, segunda eu vou, fim do ano eu vou, e acaba passando o tempo, e depois, meu filho, você morava perto dos seus familiares, quantas vezes você foi visitar? Isso tudo vai ser cobrado, né? E a gente vai ali só diante da TV. Agora não, agora é o WhatsApp. Nessas horas que foram apropriadas, as pessoas até se encontraram dentro de casa. Descobriram que tinham filho, que tinha família, que podiam comer juntos, né? Bloquearam, aí eles foram se descobrindo, as pessoas estão se descobrindo, né? Então é isso, tudo são dons. Aí esse sétimo caso. Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta, um médium, né? Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Era um esclarecedor. Na reunião mediúnica, tem os médiuns, psicofônicos, psicógrafos, tem os que ficam em volta para dar suporte, né? Assistência. Os passistas, e tem aqueles que são esclarecedores, evangelizadores daqueles espíritos. Ele era um desses esclarecedores. E ele experimentava essa volúpia na doutrinação desses desencarnados. Para todos eles tinha longas exortações decoradas, na ponta da língua. Aos sofredores fazia ver que padeciam por culpa própria. Você está culpado, você viu suas encarnações passadas, como você está vendo, por isso que você está com problema. Aos embusteiros recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam minha ardor apaixonada. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Somente aqui de volta pude verificar a extensão de minha própria cegueira. Quer dizer, que você viu o argueiro no olho, a trave, né? Viu o argueiro no olho do irmão e não viu a trave no seu próprio olho. Ele caiu nesse problema. Por vezes, olha que interessante, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria a janela do grupo de nossas atividades doutrinárias para brigar com as crianças que brincavam inocentemente na rua. Perdia a paciência com as crianças ali, falando com os desencarnados, pedindo paciência, e ele mesmo enfurecido com as crianças, né? E ele foi falando, então ele voltou ao plano espiritual. Era um dos casos
daqueles que voltaram, crente que estavam, né, fazendo o certo, e aquela linhazinha estava sendo dispensada e a consciência estava gritando. E aí ele vai falar assim, alguns bons amigos me trouxeram até aqui. Imagine o irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Mesmo infeliz, ele ainda estava revoltado. Desde então minha atitude mudou muitíssimo. Entendeu? Então é isso, nós devemos mudar nossas atitudes. Porque informação, conhecimento, atividades institucionalizadas, por exemplo na Casa Espírita, nós vamos à colônia, mas isso é um mínimo. Nós vamos ver a nossa transformação na relação com o outro. Porque não adianta você estar aqui, você fazer suas preces, participar de reunião mediúnica, você ir à colônia, você dar comida, você fazer o quê? Se você não perdoa, se você não tem paciência para ouvir o outro, principalmente as pessoas da sua família, seus amigos, se você evita pessoas que estão com problemas. Tem pessoas que são craques, fizeram doutorado na Sorbonne, de evitar problemas alheios. Vê a pessoa com problema, fica rezando para que ela encontre outro. Não venha falar comigo, eu sei que aquela pessoa está com problema. E isso, o que é isso? É falta de caridade. Porque no mundo em que a gente vive, eu falo isso sempre, no mundo que a gente vive, hoje, então, no Brasil, estado do Rio, Olimpíadas aí, tantos problemas, de pessoas desempregadas, sem salários. Se na semana uma pessoa não te ligou pedindo ajuda de algum tipo, você liga o sinal de alerta brabo mesmo. Porque não é possível, é sinal de que você não está se colocando nas relações como uma pessoa capaz de resolver um problema ou de acompanhar alguém que está com problema. Porque não é possível que dentro das suas relações, de família, de amizade, não tenha alguém passando uma dificuldade. Então, se você se coloca como alguém que é acessível, não é para resolver o problema, não vamos resolver o problema, mas para ouvir, para dar um colo, para dar um apoio. Não é natural que a pessoa passe uma semana sem que ninguém ligue, sem que ninguém te procure procurando para resolver uma questão, para dividir um problema. É sinal de que nós não estamos fazendo o nosso exercício de casa, de cristãos, de espíritas. Né? Porque se nós estamos fazendo, alguém com problema fala, vou ligar para fulano. Para falar, para desabafar. Não é para resolver, não. Então a pessoa sempre lembra da gente. E aí quando a gente vem, né? O que acontece quando a gente vem? Eu vou falar daqui do esquecimento. Por que a gente passa por esses problemas? Por que eles passaram por esse problema? Porque a gente esquece. E esse esquecimento, por isso que nós estamos aqui, por isso que as pessoas procuram a religião, para poder não adormecer nesse esquecimento. Para lembrar, para pedir ajuda, porque essa vibração aqui, os nossos amigos espirituais, eles se aproximam. Nossos espíritos guardiãos, né, aqueles que estão conosco, desde o nosso projeto, projetaram conosco a nossa existência, eles nessas reuniões, eles conseguem acessar mais facilmente o nosso coração, a nossa mente, e continuar construindo esse vínculo, mantendo esse vínculo para o nosso dia a dia, para poder alertar a gente quando a gente estiver saindo do nosso combinado. E aí, não sei se vocês lembram da Dona Laura, em nosso lar, que recebeu, que era mãe do Lísias. Lísias que era o enfermeiro de André Luiz, e que André Luiz, quando ficou melhor, que teve alta, não tinha para onde ir, e ele, tanto quanto nós, sem falar com a mãe, sem falar com ninguém, ofereceu a sua casa para ele ir. Assim como nós fazemos, né? Oferecemos a nossa casa sem falar com ninguém dentro de casa, e as pessoas recebem com braços abertos. É assim que a gente faz aqui? Ele fez isso, né? E nosso lar é assim, ele falou, levou o André Luiz e a Dona Laura recebeu ele com braços abertos. Então, não, fica aqui com tranquilidade. E era um espírito que tinha muitos créditos. Só que ela estava já programada a sua volta, a reencarnação dela, com o marido que já estava reencarnado e os filhos. Uma família exemplar que deve estar por aí já. Porque a reencarnação foi naquela época do livro. Essa família deve estar aí, família exemplar. Mesmo assim,
Quando se reuniram para a despedida, para fazer aquele culto, para ela ter forças para vir, todo mundo reparou que ela estava angustiada, entristecida, semblante fechado. Aí perguntaram, por que você tem tantos créditos? Ela fala, tenho pedido socorro espiritual de todos os companheiros para me manter firme nas lições que recebi aqui. Sei que a terra está cheia de grandeza de Deus. Basta lembrar que o nosso sol é o mesmo que alimenta os encarnados. No entanto, meu caro, tenho medo. Ela botou isso, tenho medo daquele esquecimento temporário a que somos submetidos. Sinto-me como uma doente que se curou de várias feridas. Na verdade, essas feridas não incomodam mais, mas ainda tenho as cicatrizes. Bastaria um leve arranhão para que voltasse. Na terra, nossa boa intenção é como chama fraca num mar imenso de forças agressivas. Esse espírito com créditos, né? Então é natural que a gente realmente tenha receio, né? Nós temos medo, né, de morrer, de desencarnar, mas dizem que os espíritos, quando estamos reencarnando, temos mais medo ainda, por causa desse esquecimento temporário, porque é realmente difícil, a gente não sabe, o esquecimento a gente não sabe em que momento nós vamos falhar, né? Também tem no livro, se vocês lerem lá no livro Renúncia, a Alcione, né, que é a que está voltando à Terra, o mentor dela fala, cuidado, muitos espíritos, que ela ainda já saiu da Terra para ir em outros mundos. O companheiro espiritual dela pede para ela vir, porque ele quer reencarnar e quer a presença dela para ajudar na hora que ele está reencarnando. Quando ela vem ajudar, ele pede para ela reencarnar junto. Quer dizer, ele dá um golpezinho nela, né? Ela volta porque ela é sensível, né? Apaixonada por ele, ela volta e pede para vir reencarnar. E aí o mentor fala com ela, olha, você lá é muito difícil, esse esquecimento, né? A carência que a gente sente naturalmente, você vai sentir como todo mundo. Muitos espíritos foram e voltaram com dificuldades. Já tinham vencido e voltaram com algumas marcas. Então, ela também foi chamada a atenção. E é por isso que no plano espiritual, Eurípides de Barçanufo criou um hospital, o Hospital Esperança. Dizem que Eurípides, quando estava encarnado, ele teve um desdobramento e viu Jesus chorando. E perguntou, Jesus, por que choras? Aí ele foi enumerando, é pelos doentes do mundo, é pelos que estão, os criminosos, é pelos políticos, ó, na época, não estava como aí, ele já fala, ele realmente está texto aqui, ó, pelos políticos, ele foi falando, não, pelos revoltados, não, por que choras? Ele, pelos cristãos, por aqueles que conhecem as minhas palavras e mesmo assim se perdem e erram. Então Eurípides ficou muito marcado com essa mensagem de Jesus, e quando ele desencarnou, a primeira providência dele foi criar o Hospital Esperança no plano espiritual para receber os cristãos e especialmente os espíritas que desencarnam em estado lamentável. Porque nós estamos recebendo alguma coisa a mais de informação, conhecimento, e isso aumenta a nossa responsabilidade. Mas é porque nós já somos preparados, né? Esse cobertor de acordo com o nosso frio, né? Então Eurípides criou. E aqui ele fala uma coisa muito interessante, né? Conhecimento que não gera paz interior e melhora de nossa existência pode ser apenas informação e não transformação. Nós vivemos numa época que a gente quer, né, quer consumir conhecimento. A internet está cheia de informação. Informação que congestiona o cérebro não muda a nossa forma de ser. Cérebro repleto de princípios e leituras e coração vazio de paz e ideais de melhoria moral. Estudo da doutrina e de tudo deve visar nossa melhora moral. Então ele vai falando que nós estamos cheios de informações e carentes
atitudes, mas atitudes interiores. Não é por fora que nós vamos mostrar isso, nós vamos ter que mostrar o nosso interior. E aí eu vou falar de uma história para mostrar como é que a gente pode fazer um pouco mais. Eu não vou ler não, vou contar porque eu sei como é que é essa história. Uma mãe, para encerrar, uma mãe na América do Norte viu seu filho com leucemia aos 4, 5 anos de idade. Ela sabia que ele não tinha, os médicos já tinham desenganado ela, que a leucemia era muito severa. E ela vendo o filho assim, né, caindo, ela segurava as lágrimas diante dele e ainda teve força para perguntar a ele assim: meu filho, o que você gostaria, o que você gostará de ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? Ela perguntou o que você queria ser. O que você quer ser quando crescer? Ele: ah, mãe, eu gostaria de ser bombeiro. Eu quero ser bombeiro. Quero apagar incêndio, ajudar as pessoas. Aí ela: ah, meu filho, você há de realizar esse sonho. E aí foi, pensou, foi no quartel dos bombeiros da capital do Arizona, Phoenix, e foi falar com o sargento e pediu a ele: ah, meu filho gostaria muito de ser bombeiro, contou a história, está com leucemia, tá, a gente sabe que ele não tem muito tempo de vida, os médicos já deram a ele pouco tempo de vida. Será que o senhor podia fazer com um carro de bombeiro, dar a volta no quarteirão com ele? Porque eu posso muito mais. Você me traga ele aqui quarta-feira às 7 da manhã. Ele vai ser o bombeiro honorário desse dia. Nós vamos passar o dia inteiro com ele. Ele vai atender as chamadas, ele vai almoçar conosco, e vai ser, no final do dia, vai ser uma homenagem a ele como bombeiro honorário. E faça o seguinte: traga as medidas que nós vamos fazer o uniforme completo, porque o lugar onde faz o uniforme dos bombeiros é aqui na nossa cidade, Phoenix. Então eu vou lá com as medidas, até quarta-feira eu vou trazer o uniforme, as botas, o capuz amarelo, o casaco amarelo, a roupa, tudo, com as marcas do nosso quartel. E ele assim fez. 7 horas estava lá, botou a roupa, tudo bonitinho, a televisão da cidade filmou, deu aquela notícia, né? E ele passou o dia inteiro atendendo as 3 chamadas, andou no carro do sargento e ficou todo feliz. No final teve aquela festa, e ele conseguiu ainda viver mais do que os médicos haviam dito para ele. Mas chegou um dia que a mãe percebeu que ele estava realmente para desencarnar. E aí ligou para ele e falou: você pode fazer o seguinte, pede alguém ali, um bombeiro, para vir ficar segurando a mão dele. Ele gostou tanto daquele dia. Aí ele falou: o quê? Um bombeiro? Eu posso mais ainda. Olha, deixa a janela aberta, avisa aí que quando ouvir sirenes não é incêndio. Deixa a janela aberta, que daqui a pouco nós estamos aí. E aí ela deixou a janela aberta, daqui a pouco veio o carro de bombeiro, a escada Magiros no quartinho dele, todos os bombeiros, grandes bombeiros subiram e todo mundo fez aquela homenagem a ele. E aí ele perguntou: eu sou um bombeiro? Aí ele falou: você é um bombeiro honrado. Aí ele foi, fechou os olhos e desencarnou. Então é isso que nós falamos hoje, não é? A quem foi dado, muito será cobrado. É os 100% que os espíritos esperam de nós. E que nós possamos todo dia fazer esse pouco mais, que nós vamos alcançar 100% das nossas potencialidades a serviço do bem, a serviço do Mestre, e nós, né, a serviço da nossa casa aqui e a serviço da doutrina espírita. Nesse sentido, eu peço aos amigos espirituais, aos benfeitores, que nos ajudem. Eurípides de Bassamufo, né, no seu hospital, que atenda as nossas súplicas, de não deixar que a gente saia dessa encarnação sem aproveitar tantos bens, tanta família, tanta riqueza de saúde, de inteligência, que nós possamos aplicar a serviço do outro, a serviço do bem da sociedade, da humanidade, e a serviço da doutrina que nos esclarece, nos conforta tanto. Agradeço muito a atenção carinhosa de todos vocês.